Bom dia, queridos alunos. Mais um vídeo do professor Lucas para o nono ano dessa vez. A gente vai trabalhar o roteiro que eu mandei para vocês com a data do dia 21/10 ao dia 6/11, tá bom? É um roteiro que vai trazer um novo tema para a gente trabalhar. Durante todo esse período aí que a gente tá estudando, a gente falou muito pouco de Brasil, né? A gente falou sobre a Revolução Russa, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre o imperialismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, entre guerras, a Guerra Fria, e tudo isso aconteceu na Europa, mais ou menos entre 1900 e 1950, né? São os primeiros 50 anos aí do século XX. Só que a gente não falou de Brasil, né? Lembra que a última coisa que a gente estudou no começo do ano sobre o Brasil tinha sido o regime café com leite, né? O governo café com leite. E aí depois a gente viu que em 1930 o café com leite acabou e o Getúlio assumiu e a gente não falou mais sobre o Brasil, né? Então vamos retomar agora esse conteúdo do Brasil. É, e aí para a gente começar, para fazer uma introdução, uma sondagem do que vocês já sabem, eu mandei aí umas questõezinhas para relembrar, né? Caso vocês não lembrem. Por que que chama café com leite? Lembra? Então eu vou explicar aqui rapidinho. O café com leite era uma política onde havia variação, né? Como é que pode dizer? O revezamento no poder entre políticos que às vezes eram mineiros, produtores de leite, e às vezes eram os paulistas de café. Tá? Então você tinha aí dois partidos, que era o Partido de Minas e o Partido de São Paulo, o PRM e o PRP, e aí eles revezavam, né? Um no poder um tempo, depois outro no poder outro tempo, e depois outro no poder. E esses são os presidentes que revezaram no poder do Brasil de 1894 até 1930. Tá? A gente está falando dos primeiros 30 anos do século aí. Bem, o que acontece? Vai surgir uma aliança de partidos que se viam excluídos, o Partido da Paraíba, o Partido do Rio Grande do Sul, né, alguns outros partidos aí. Vai ter uma ruptura, né, os partidos, vai ter um momento que o Partido do Rio de Minas Gerais vai eleger 2 anos seguidos, e aí os paulistas vão eleger no outro e já não vão gostar, e aí vai ter briga, enfim. E aí o Getúlio Vargas, em 1930, junta o exército e toma força, né? Algumas pessoas chamam de golpe de 1930, algumas pessoas chamam de revolução, mas é aquilo que eu falei, a gente não julga, né? O historiador, o estudo da história, ele tem que se basear no que aconteceu, independente da opinião de alguns ou de outros. Se alguém enxerga de um jeito, a gente enxerga do outro. A gente tem que entender a opinião, entender os motivos, o ponto de vista, analisar os fatos e tomar as nossas próprias decisões, tá bom? Se você for pensar, quais estados brasileiros, né, se a gente dividir assim, só o estado de São Paulo não aceitou que o Getúlio assumisse o poder porque estava engatilhado que o próximo presidente seria de São Paulo, então eles estariam aí perdendo mão do poder. Os demais estados, eles olham para essa revolução, ou para esse momento, como uma revolução, quando acabou o domínio paulistano sobre a política brasileira. No Brasil inteiro, as pessoas tratam isso como revolução. Aqui em São Paulo é o único estado onde a gente trata como golpe. Porque depois que o Getúlio assumiu o poder, os paulistas não ficaram na deles. Os paulistas quiseram retomar o poder à base de confronto, né? E aí tem a Revolução, que é o nosso feriado, dia 9 de julho, é a Revolução Inconstitucionalista, né? Onde os paulistas, eles se unem contra o Getúlio Vargas para tentar tirar o Getúlio do poder em 1930, não conseguem. O Getúlio Vargas entra em conflito com os paulistas, né, o exército, e aí no meio dessa briga os paulistas são mortos, né, o MMDC lá, o Marco, Mauro, Drauzio, esqueci o nome do outro. E aí o que acontece? São Paulo perde a guerra, Getúlio consegue assumir o poder, e Getúlio escreve uma constituição dizendo eu sou o novo presidente, né? Uma constituição, ele falou que é uma constituição que você quer, tá bom, mas vai estar escrito lá que eu sou o novo presidente.
E aí o Getúlio lança a Constituição. E os paulistas se sentem vitoriosos depois de 2 anos de guerra, que fizeram Getúlio assinar a Constituição. Bem, por isso São Paulo comemora que esse feriado inconstitucionalista, dia 9 de julho. Só que se você for ver, São Paulo, 2 anos em conflito, ameaçou separação, tentou tirar, e não conseguiu tirar o cara do poder, não conseguiu, os paulistas não conseguiram voltar a ter poder na política brasileira. Então, no final das contas, foi uma guerra que eles não conseguiram ganhar, não. Ficaram satisfeitos com a Constituição que o Getúlio lançou, mas o que eles queriam mesmo, que era tomar o poder de volta, eles não conseguiram. E o Getúlio vai governar o Brasil de 1930, quando ele assume, até 1945. Então nota que ele assume no período entre guerras, ele vai governar o Brasil até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, né? E aí a gente precisa caracterizar o Getúlio, né? Porque o Getúlio é um gaúcho de um partido que hoje é o PDT, né? É um dos partidos mais antigos do Brasil, né? É esse partido que surge com a aliança dos gaúchos com os paraibanos e com o pessoal que estava se sentindo excluído do café com leite. E o Getúlio, ele muda o Brasil, tá? Primeiro ele muda porque antes a política brasileira é uma oligarquia, né? Eu até perguntei, o que é uma oligarquia? Lembra de liga, quando tá só os melhores, né? Então liga significa um grupo pequeno e privilegiado, né? Qual grupo pequeno e privilegiado governava o Brasil nessa época? Os fazendeiros, né? A classe social deles eram a burguesia do café, a burguesia agrária do Brasil, que até hoje os grandes ricos fazendeiros são quem mandam no Brasil, né? Mas enfim, e aí ele quebra essa oligarquia e ele assume e traz muitas mudanças sociais. O mundo de 1930 era um mundo abalado pela Revolução Russa. Então, em todos os países do mundo estavam surgindo sindicatos igual aos russos, partidos socialistas que queriam a Revolução Socialista, que propunham igualdade social. E esses partidos estavam ganhando força. Por que esses partidos estavam ganhando força? Porque existiam muitos pobres, né? E os pobres, o discurso sindicalista, socialista, é um discurso que agrada quem é pobre. Porque é um discurso que fala, olha, a desigualdade acontece porque os ricos acumulam capital, porque o capitalismo é injusto, tal, não sei o quê. E aí começou essa onda de os pobres e os trabalhadores se levantarem contra as injustiças, né? E é aí, nesse momento, que o Getúlio vai assumir e vai garantir os direitos trabalhistas. Férias, 13º, carteira de trabalho, você pode entrar na justiça com seu patrão, não pode trabalhar mais de 8 horas por dia. O Getúlio vai criar novos fábricas no Brasil, coisa que a gente precisava comprar de fora, vai ter um desenvolvimento da economia. Só que o Getúlio também é um ditador, né? E ele vai perseguir quem é a oposição dele. Enfim, eu quero que vocês pesquisem as principais coisas que ele fez, os projetos, as grandes empresas, o que ele tem de diferente. Religiosamente ele trouxe liberdade de tal, não sei o que. E a parte também que ele era ditador, tá? Essa semana vamos só relembrar isso aqui, começar nossa pesquisa, e o resto do roteiro a gente faz nas próximas semanas que a gente tem para fazer, tá bom? Bons estudos para vocês e até semana que vem.